o valor que tá aí? R$25,90. É uma promoção do McChicken, grande. Coca. Obrigado. Não tem como você pegar o drive-thru, a batata, e não comer, né? Não tem como. A minha teoria é que o McDonald's é uma lanchonete de batata. E a gente pede o sanduíche e o refrigerante só pra acompanhar. E eu tô indo almoçar 2h30 da tarde no McDonald's, porque hoje amanhã foi tão corrida que eu não consegui terminar tempo de ir pra casa, almoçar. Só passei em casa, peguei o menino, deixei na escola e vim aqui pro McDonald's comprar um lanche. Eu venho dirigindo aqui, como diria Galvão, na ponta dos dedos, ele vai levando o carro pra não fazer uma curva abrupta aqui e derramar refrigerante inteiro e tal. E mesmo assim, ó, quebra-mola aqui agora, já vi que escapou uma gotinha ali. Sempre que eu vou comprar comida no drive-thru, eu fico pensando assim, cara, eu devia montar alguma coisa aqui no carro pra poder colocar a sacola, o copo de uma maneira mais confortável. Se você botar em cima do banco é uma tragédia, você freia e vai batata pro carro inteiro. O refrigerante ainda tem um lugar pra colocar aqui, mas só cabe um. Se eu precisar comprar 2 refrigerantes, não cabe. Então ainda vou bolar um sistema, uma caixa, alguma coisa aqui que encaixa aqui no carro aqui para poder colocar essas compras de drive-thru. E eu tô nessa correria aqui porque hoje eu publiquei meu primeiro livro como ilustrador. Olha só, um livro que eu fiz em parceria com a minha mãe lá pro Varal de Histórias. A gente escreveu, ilustrou e publicou o livro em 1 semana e meia. 1 semana e meia. Um lugar bom para mosquito. Há exatamente 1 semana e meia atrás, eu estava contando para minha mãe que eu vi lá na escola do meu filho eles trabalhando uma história de mosquito para falar sobre o combate à dengue, para falar sobre essa situação toda que a gente está vivendo. E eles escolheram uma história que chama O Faniquito do Mosquito, que é uma história que a gente já gravou no Varal de Histórias. Inclusive, nesses últimos mês e meio, 2 meses, é a história mais vista do canal. E aí quando eu vi isso eu falei, pô, vamos regravar essa história, porque essa história é de, sei lá, 6 anos atrás. Mas a gente pensou, por que a gente não grava uma outra história também com tema de mosquito e tal? E a gente começou a fazer uma pesquisa e não tinha nenhuma história legal, tem poucas histórias, as histórias que tem não são boas. E aí eu falei pra minha mãe, ó, zoomzinho dramático aqui, ó. Por que a gente não escreve uma história? E a gente sentou aqui, começou a ter algumas ideias, conversamos e estruturamos mais ou menos como é que a história devia ser. E minha mãe sentou, escreveu a história inteira, depois me chamou, e aí em 2, 3 horas o texto da história estava pronto. Aí eu fiquei pensando, toda vez que a gente tem uma história inédita no Varal de Histórias, os professores pedem o texto pra gente. Os contadores de histórias pedem o texto pra gente. E é muita gente pedindo o texto, não tem como eu atender todo mundo, que eu que cuido dessa parte. Não tem como eu atender, porque é muita gente. Não tem como eu ficar enviando e-mail, respondendo WhatsApp, passando o texto pra todo mundo. E aí, pensando nisso, já que o texto já estava pronto, já era uma história pronta, a gente transformar ele num arquivo digital e fazer um livro digital com ele e colocar para vender. Porque aí resolvia o nosso problema de distribuição, né? Porque aí qualquer um pode ir lá e comprar e ter o texto. E aí, no dia da gravação, quando a gente terminou a gravação, eu tive uma ideia. Eu falei, mano, olha só, já que a gente vai fazer o livro digital, por que a gente não coloca alguma ilustração no livro, só para ajudar a vender o livro, né? Que a pessoa não vai estar comprando só o texto, vai estar comprando também um livro que tem uma ilustração. E foi aí que nasceu o livro. Inclusive, deixa eu mostrar aqui. Então isso aqui foram desenhos de referência que eu baixei e fui desenhando e cheguei nesse desenho aqui, desse mosquito, nesse formato aqui. E aí o desenho ficou com esse estilo meio de rascunho mesmo. E foi uma opção, primeiro que eu gostei desse formato meio de rascunho, mas também foi uma opção para poder fazer um trabalho mais rápido, porque se eu fosse parar para fazer todas as linhas certinhas, fazer toda a cor exatamente pensada. Se eu fosse pensar nisso e me dedicar a isso, o livro não teria ficado pronto. Porque assim, no dia seguinte que a gente teve a ideia de fazer a ilustração, eu sentei aqui e fiz basicamente o rascunho de todas as páginas. Eu desenhei tudo. E assim, eu não sou ilustrador, pelo menos eu não era ilustrador, né? Agora oficialmente eu sou, já que tem um livro meu à venda. E isso me fez pensar o seguinte, essa experiência me fez pensar o seguinte, que quando eu consigo me colocar num certo fluxo de criação, onde eu tô seguindo meu instinto criativo, minha intuição criativa, seja qual nome que a gente for dar para isso. Mas quando eu tô nesse fluxo e eu não tô pensando muito sobre o processo, ou seja, eu não tô racionalizando muito o que eu tô fazendo, eu consigo criar mais, sabe? Criar melhor. Então eu não fiquei racionalizando tanto o processo, eu simplesmente fiz o que eu precisava fazer.
com o único objetivo de terminar e conseguir publicar o livro. Muitas coisas que eu já criei, eu criei dentro desse ritmo, sabe? De me empolgar com uma ideia e conseguir andar em linha reta durante todo o processo para alcançar aquilo. É claro que, né, a linha reta que eu falo, mas a gente tem, todo o processo tem suas dificuldades, tem suas voltas, tem suas pausas, enfim. Mas é um processo muito mais diretivo, muito mais com um objetivo muito claro. Acho que tem um pouco desse espírito do it yourself, sabe? De vai lá e faz, resolve. E isso é uma coisa que eu me identifico bastante, que eu me sinto bem quando eu estou dentro desse processo. Então essa foi uma lição importante que essa experiência me trouxe, de racionalizar menos o processo e focar mais no que precisa ser feito. A diagramação do livro, que é uma parte que dá trabalho, que é muito complicado de fazer, eu fiz toda no Canva, que é tudo gratuito lá. Então eu peguei um fundo genérico aquarelado, fui colocando o texto em cima, fui colocando as imagens e fiz toda a diagramação no Canva. Só a título de comparação, esse aqui é outro livro do Varal de Histórias, que foi publicado em 2022. Ele foi ilustrado pela Diana Chacon, que é a ilustradora oficial aqui do Varal de Histórias. Isso aqui demorou mais ou menos uns 9 meses para ficar pronto. Claro, é um livro físico, né? Tem vários outros desafios que o livro digital não tem. Esse aqui é um processo muito mais pensado, muito mais trabalhado e com qualidade muito grande, tanto da ilustração quanto do livro em si. Então é interessante pensar como que processos criativos tão parecidos, que é uma ilustração e um livro, podem ser feitos de maneiras tão diferentes e, no final das contas, tem espaço para as duas coisas. E apesar do processo desse livro ter acontecido dessa maneira, eu sei também que não é sempre que isso acontece. Não é sempre que o processo criativo vai se encaixando tão perfeitamente, vai fluindo tão livremente para realizar aquilo que a gente quer criar. Então não posso ficar tomando isso como regra nem esperar que isso aconteça sempre. A maior parte do processo criativo acontece com a nossa disposição. A gente tem que estar disposto a criar, a gente tem que abrir um espaço e se dedicar àquele processo para poder levar ele até o fim. Então acho que conseguir racionalizar menos o processo criativo, ao mesmo tempo em que a gente se dedica dentro do processo criativo, a gente tem essa disposição para criar, acho que talvez seja esse o equilíbrio perfeito entre as coisas. Eu vou deixar aqui na descrição o link tanto para o vídeo do Varal de Histórias quanto para o livro lá na Amazon. 8 horas da noite, hora de ir para casa. Vamos cortar esse cabelo, hein?